Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, que bênção você estar aqui na Escola Plenitude. É um momento especial que o Pai te entrega. Para quê? Para aprender grandes verdades da palavra que guia nossa vida, nos renova e nos liberta. É maravilhoso você estar aqui para aprender coisas do sobrenatural de Deus para cada um de nós, que elas se realizam em nosso dia a dia. Glória a Deus, porque o Pai intervém na tua vida e na minha vida. Hoje estaremos aprendendo um tema que está relacionado com limitações. Por quê? Porque isto é importante. Porque às vezes podemos ter uma ideia errada. Sabe qual é? Que as nossas limitações são tão grandes que Deus não poderia intervir. Ou seja, não tem jeito. Olha meu problema. É tão grande que não dá certo. Não tem como Deus nos ajudar. Sim, eu sei que ninguém fala isso. Só que em nosso interior, às vezes acreditamos. Às vezes acreditamos e pior de tudo, limitam o sobrenatural. Vou explicar através desta aula como poder nos livrar dessas mentiras à luz da palavra do Senhor. Mas para isso eu quero te dar um exemplo. Quero falar de uma situação, talvez tenha acontecido contigo, pode ser, comigo já aconteceu várias vezes. Imaginemos que você precisa tirar um parafuso, ok? Está aqui na sua casa ou no trabalho, em qualquer lugar, e precisa tirar um parafuso. E aí então procura uma chave fenda. Só que não tem chave fenda. O que a grande maioria de nós fazemos? Procuramos uma faca. Sim, eu também já fiz isso. E aí então procuramos com a faca tirar. Queremos tirar o parafuso. Só sabe o que acontece? O parafuso está muito duro. E não dá. Finalmente desiste, diz, não consigo tirar o parafuso porque ele é muito duro e a faca não me ajuda. E na verdade o que eu preciso é uma chave fenda. Então esta limitação totalmente me tira essa oportunidade de tirar esse parafuso. Perfeito? Esse é um exemplo. Mas diz que tem isso com minha vida. Porque é assim às vezes que também enxergamos nossas limitações. Vou te dar agora um exemplo relacionado com aquilo que acabo de falar. Olho para um matrimônio, marido e mulher, e falo assim, olha que lindo, esse matrimônio bem firme, bem forte, como ele se ama. Mas também com esse marido ou com essa esposa, qualquer tem um matrimônio assim. Já olha meu marido, olha minha esposa, enxergou? Começamos demais a focalizar na limitação. Olha, se ele tem um bom marido, meu marido é péssimo, minha esposa é péssima. Ou às vezes diz assim, olha como ele cresce no trabalho, ele como consegue progredir profissionalmente. Claro, porque fez faculdade. Mas eu não. Eu nem concluí o segundo grau. De novo, demais focalizamos na limitação. Ou às vezes também podemos pensar assim, olha como conseguiu a empresa dele. Claro, porque o pai dele tem dinheiro. O meu pai me abandonou quando eu era adolescente. Então, não quero dizer que aquilo que estamos falando seja mentira. Às vezes até que pode ser verdade. O problema está em que enxergamos demais a limitação. Percebeu? O problema na área do matrimônio, na área do trabalho, na área de uma empresa, em qualquer área, e sempre chegamos a uma conclusão. Minha limitação, meu problema é tão grande que não tem como melhorar. Não tem como. E aí, obviamente, duvidamos do poder de Deus. Ok? Agora, existe uma história muito linda na palavra do Senhor que vai nos guiar e nos ajudar a tirar esses conceitos errados de nosso dia a dia. Perfeito? Quero te convidar para abrir tua Bíblia, a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 9. Veja bem, quero que você enxergue bem e consiga entender o que a palavra está dizendo. É com respeito a um milagre que nosso Senhor Jesus estará realizando. Ok? Evangelho de João, capítulo 9. Só vamos ler agora o primeiro versículo. Presta atenção. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Perfeito. Ok?
Veja, neste momento temos dois personagens, ok? Jesus e um homem cego de nascença. Veja essa frase, cego de nascença. O que quer dizer isto? Que ele nunca enxergou na sua vida. Perfeito. É muito importante que você lembre esta situação. Este homem nunca enxergou nada, porque nasceu cego. Perfeito. Então ele foi procurar a Jesus, queria uma cura, um milagre. E diz assim agora o versículo 6. Vamos a ler em um momento em que Jesus intervém, ok? Diz assim, olha, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Ok, parece meio raro, tudo bom. Mas eu quero que agora você leia comigo o versículo 7. Então, disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Legal, não? Espera, é um cego de nascença. Perfeito, nunca enxergou, tem a limitação da visão. Jesus pega um pouco de lama, fez, sei lá, um negocinho aí, colocou nos olhos dele, do cego, e diz, vá agora a lavar-se no tanque de Siloé. Em nenhum momento Jesus disse assim, você já se curou, já que agora enxerga, vá até o tanque. Se você fosse o cego, o que responderia? Eu falaria, por que me pede ir até o tanque? Não enxergo, não sei onde fica o tanque, não sei onde está. Porque Jesus não está vendo minha limitação, percebeu? É muito interessante. É diferente, por exemplo, se a mim me pediriam, ou a você, no caso aqui, na minha vida em São Paulo, vá até a Avenida Paulista. Tudo bom. Aí eu penso, posso ir de carro, de táxi, pegar o ônibus, pegar o metrô. Ao final eu enxergo. Sim, até a Avenida Paulista eu consigo ir porque eu enxergo. Tenho várias opções. Mas um cego de nascença. Agora, chama atenção porque em outras situações Jesus curou imediatamente. Lembra a mulher do fluxo de sangue? Diz que o toque dela na roupa de Jesus fez com que Jesus viesse a acontecer um milagre do sobrenatural, uma cura, e imediatamente esta mulher foi curada. A minha pergunta é, por que não curou imediatamente a este cego? Por que Jesus está fazendo isso? Por que Jesus faz essa questão de dizer, vá? E lembre, até esse momento não tinha sido curado. Então, aqui vem uma primeira questão. Jesus, a nosso entender, ok? Para nosso entender, Jesus pede coisas que parecem difíceis de fazer. Sobretudo, quando nós enxergamos demais nossas limitações. Jesus pede para fazer coisas que parecem difícil. Falar para um cego, vá até o tanque de Siloé, se ele não enxerga, isso é um grande problema devido à grande limitação que tem este cego. Perfeito? Agora, por quê? Por que Jesus faz isso? E aqui uma grande verdade que eu entro neste primeiro tema, neste tema já de início. Que nosso Deus amado, nosso Pai Celestial, Ele olha coisas em nossa vida que são coisas tremendas. Ele vai além da circunstância do momento, ok? Ele vê coisas tremendas que são possíveis de acontecer. E é aí o detalhe. Nós devemos procurar olhar essa realidade. Devemos olhar a realidade de nosso Pai para a nossa vida. Mais uma vez, é aquilo que Deus está dizendo neste texto. Por quê? Porque poderia ter curado ao cego imediatamente. Mas Deus diz assim, estarei usando a tua limitação, entre aspas, que ele não enxergava, por isso vá até, para que você consiga ver que tudo é possível para o poder sobrenatural de nosso Pai. E essa é a grande lição também para nós. Ok? Agora, lembre, estamos falando de limitações. Quando focalizamos demais na limitação e chegamos a uma conclusão errada. Qual é? Nunca poderemos
colher bênçãos. Nunca acontecerá uma renovação, uma transformação. Nunca, porque a nossa limitação é maior. Ok. Você sabe o final desta história do cego, que ele foi curado e glória a Deus por isso. Mas o que eu gosto de falar sempre é que precisa, quando lemos a história da palavra, muitas histórias que Deus nos entregou na sua palavra, é necessário enxergar os processos. Até esse momento, lembrem, até esse momento, o cego não tinha sido curado. Não tinha sido curado. Então, aí que eu falo, vá, diz a palavra, vá. Agora, aqui vem uma questão muito importante. Deus, nosso Pai Celestial, deseja que também você e eu venhamos a participar, ok? A participar do milagre que Ele está realizando em nossa vida. Mais uma vez, Ele, nosso Pai Celestial, usa a nossa participação. Aqui, neste texto, claramente podemos ver isso. Porque o que ele tinha que fazer, o cego? Caminhar. Ele tinha que ir até esse lugar. Então, essa é a participação humana, porque, mais uma vez, ele poderia ter sido curado nesse momento. Só que Jesus diz, não, é lá no tanque de Siloé. É lá. Então, vá. Então, aqui vem uma questão poderosa para nós. Deus usa nossa vida, nossas circunstâncias, nosso dia a dia, o que nós temos, os recursos. Ele usa tudo, a nossa capacidade, a nossa instrução, a nossa sabedoria. Ele usa tudo para que também venhamos a receber o milagre. O milagre. É isso que nós precisamos entender. É algo tremendo, poderoso, esta grande verdade. Deus usa na tua vida tudo que você tem hoje, neste momento. Para quê? Para te levar no sobrenatural. Naquilo que Deus está realmente desejando fazer na tua vida. Naquela realidade pelo qual Ele está te entregando. Uma realidade tremenda, maravilhosa de libertação. Ok? Por isso, aqui vem a questão. Avance. Avance ainda que tenha dificuldade. Não para, meu irmão. Não enxerga demais a limitação, como falei no início, essas conclusões erradas. Se eu tivesse outro marido, se eu tivesse outra esposa, se eu teria tido a oportunidade de ter um pai com dinheiro, uma mãe, ou se haveria estudado na faculdade. Não enxerga demais a limitação. Olha para teu dia hoje, neste momento, e fala para ti mesmo, eu preciso avançar, eu preciso caminhar, eu preciso ir. E mais, sobretudo, preciso ir caminhando com nosso Jesus ao lado. Ok? Com o poder sobrenatural de Jesus. E aqui então vem essa questão. Avance. Mas agora quero te dizer uma questão. O texto que acabo de ler diz algo poderosíssimo. Jesus fala, vá até o tanque de Siloé, ok? Ou seja, o que está acontecendo aqui? Jesus está falando. Falando o quê? A palavra de Deus. Perfeito? E a segunda questão, dentro da mesma expressão, Jesus fala bem claro. Não diz, vai pelo caminho e daqui a umas 2, 3 horas, quem sabe até 4, você será curado. Não. Jesus diz com clareza, vá até o tanque de Siloé. Aqui está a questão. Hoje você e eu temos também a mesma oportunidade. Hoje nós temos a palavra do Senhor. E ela é bem clara. Se você procura grandes verdades com respeito a matrimônio, está escrito aqui. Está escrito aqui. Se você procura grandes verdades como criar filhos, está escrito na palavra. A palavra de Jesus que foi entregue para você e para mim. Se você procura com respeito a como lidar com o trabalho, com a empresa, como administrar nosso dia a dia, também tudo isso está escrito aí e o melhor de tudo está com clareza. A questão é, obedeça, faça aquilo que Jesus está dizendo para a tua vida através da sua palavra. Foi o que este cego fez. O cego não se limitou
a reclamar, a murmurar e dizer, que isso? Não, ele procurou ir, inclusive chegou até o tanque de Siloé e foi curado. Então, avance e olha para o que a palavra do Senhor te está dizendo. E tudo isso é para quê? Porque você é abençoado. Não só no momento em que chega ao lugar onde Jesus te falou. O processo também é parte da bênção. O processo, essa caminhada também, ela nos fortalece, a caminhada nos instrui. Percebeu? Jesus faz tudo isso para quê? Para que todos nós sejamos fortalecidos e chegar a um momento específico. Quando a bênção é entregue, quando temos um momento de receber, aí sim a bênção, já temos tudo dentro de nós, o preparo para poder colher essa grande oportunidade, esse milagre. E aí poder dizer verdadeiramente, este milagre foi Deus, ok? Por quê? Porque muitas vezes temos um erro. Nós pedimos muitas coisas a nosso Pai Celestial, através da oração. Só que quando acontece o milagre, aí muitas vezes podemos chegar a uma conclusão errada. Qual é? Foi boa sorte. Espera, e onde está Deus? Ou foi a casualidade? De novo, casualidade. Ou às vezes, é que eu sou muito bom, muito esperto, eu consigo porque eu sou bom falando. Espera, foi Deus, foi o milagre de Deus. Então é necessário essa caminhada. A caminhada nos reforça, nos lembra que estamos indo para a colheita, porque o Pai falou, porque o Pai nos guia, porque o poder sobrenatural em nós, ok? Então, é necessário os processos. Eu vejo muitas vezes cristãos, e isso é como uma grande tristeza, vejo cristãos que não conseguem relacionar as bênçãos de sua vida, de sua família, com o poder sobrenatural de Deus. Só relacionamos em questões extremamente dramáticas. Por exemplo, cura de câncer. E não estou dizendo que não acontece, acontece. Mas aí sim, algo sobrenatural, algo extremamente dramático. Mas não conseguimos enxergar Deus em nosso dia a dia, em nossa vida cotidiana. Sim, Deus está aí também, em todas as circunstâncias de nossa vida, ok? Então, lembre, procura enxergar o processo que Deus está realizando na tua vida e consiga entender que quando chega o momento do milagre, foi Deus intervindo na tua vida, em todos os momentos e, sobretudo, usando tudo que nós temos, incluindo nossas limitações. Que mais? Aqui vem uma questão bem interessante. Deus diz assim, avança. Deus diz assim, continua. Deus diz assim, não para. E o inimigo que vai dizer? Fica quieto. O inimigo que mais vai dizer? Não vai dar certo. Que outra coisa também fala o inimigo? Você e suas historinhas. Está acreditando nessa história do cego aí, no Evangelho de João. Olha, não é assim tão fácil. Isso é 1 em 1 milhão. E justo você não é essa única pessoa em todo esse momento. Percebeu? Esse é o grande problema. O inimigo sempre vai dizer, vai falar, não vai dar certo. Esquece, está difícil. Olha o Brasil, agora esta época é difícil, a época da pandemia nem quer dizer. Olha aqui, ele vai colocar um monte de coisas para chegar a uma conclusão. Não avança, não caminha, não vá até o lugar da bênção. Infelizmente, alguns cristãos fazem isso. Desistem e não conseguem. Eu espero que você não seja assim. Espero que através desta aula venhamos a entender que Deus usa tudo para sua intervenção maravilhosa do sobrenatural. E nesse tudo está incluído as nossas limitações. Ok? Então, para concluir esta primeira parte, Deus nunca te pedirá algo que não podes fazer. Tudo que Deus pede para nós fazer é possível. O cego, ainda que era cego de nascença, ele podia caminhar até o tanque de Siloé.
E foi o que aconteceu e foi curado. Então, Deus nunca te pediria para fazer algo que seja impossível para você fazer. Amém. A primeira parte foi essa, mas agora a segunda parte, um segundo ensino sobre esta mesma aula, este mesmo texto poderoso. Sabe qual é? Não olha e não aceites, sobretudo, não aceites que a limitação deste momento totalmente venha a impedir todo o teu futuro do sobrenatural de Deus. Vou te explicar melhor. Você lembra a história de Moisés? Deus que fala para Moisés, chama ele e fala assim, vá até o faraó e fala a ele que liberte meu povo. E aí Moisés vai dizer o quê? Quem sou eu? Entendeu? Então Moisés nesse momento está enxergando a limitação dele. Quem sou eu para ir até o faraó? A máxima autoridade daquela época e ainda dizer que liberte a Israel, ao povo de Israel. Entendeu? Não só esse texto, temos outro, Gideão. Lembra de Gideão? Gideão estava meio escondido aí e Deus chega e fala, homem valente. Aí Gideão fala assim, tá de brincadeira. Por quê? Por que estes dois textos estou falando? Porque Deus, quando Ele intervém na tua vida, Ele fala coisas que Ele realmente enxerga em ti. Percebeu? Ele não somente enxerga o momento, Ele enxerga o que realmente deseja fazer na tua vida. Olha que lindo! Fala para mim, Moisés não foi o libertador? Foi! Gideão não foi aquele líder que guiou o povo de Israel e conseguiu levantar um exército e expulsar o inimigo? Foi, era esse homem valente. Só que, infelizmente, mais uma vez, enxergamos só o momento e já limitamos tudo. E pior de tudo, chegamos a uma conclusão. Nada poderá mudar. Nada poderá mudar. Então Deus está dizendo tudo o contrário. Deus está dizendo assim, olha, eu tenho um matrimônio lindo para ti. Forte, sólido, cheio de vida. Neste momento, um que diz, meio como Gideão, ou meio como Moisés, você não conhece meu matrimônio. Quem sabe isso poderia ter acontecido no início, no primeiro ano de matrimônio. Agora, depois de tantos anos, percebeu? Questionamos, duvidamos. Ou às vezes Deus pode dizer assim, olha, existe cura, libertação e sobretudo a bênção sobre tua casa, sobre teus filhos. E aí um diz assim, meus filhos são terríveis. Meu irmão, minha irmã, esta é uma palavra que eu quero enfatizar para todos nós. Deus tem poder. Ele é nosso Pai Celestial. E para Ele não existe o impossível. Amém, glória a Deus, maravilhosa verdade. Não estou dizendo que aquilo que Moisés falou nesse momento seja mentira. Não, ele estava certo, Moisés falou a verdade. Quem sou eu? Gideão do mesmo? Espera. Não estou dizendo que era mentira. O que quero dizer é que este momento é aquilo. Deus, Ele vê coisas em nossa vida que são possíveis de acontecer. Então começa a olhar isso, começa a olhar o sobrenatural de Deus em nossa vida e tudo isso. Agora, aqui vem um ponto. Mais uma vez. Se eu falo assim, mas eu não consigo sozinho, verdade. Verdade! Concordo contigo. Você não consegue mudar nada. O que você consegue é mudar com a intervenção de Deus, com a intervenção da palavra. Foi o que anteriormente conversamos. Vá até o tanque de Siloé. Essa é a parte humana. Mas lá no tanque de Siloé que estava o milagre. Ok? Não foi só uma caminhada, uma simples caminhada. Foi uma caminhada de promessa. E é aquilo que Deus está dizendo aqui contigo. Esta caminhada, Deus está dizendo, vamos juntos
porque existe promessa para ti, existe promessa para teu trabalho, tua empresa, existe promessa para teus filhos, existe promessa para teu matrimônio, existe promessa para tua vida. Vamos caminhando, avança. Então, esse é o ponto. Deus te enxerga muito maior realmente do que nós nos enxergamos. Nós nos enxergamos assim, eu não sou ninguém. Deus diz assim, não, você é filho, filha de Deus, filho do Altíssimo. E você tem a autoridade de Cristo. O sangue de Jesus está te entregando a oportunidade de receber algo que humanamente falando ninguém poderia. É essa questão. Ser filho amado, filha amada. Então Deus diz assim, se você só fica olhando a limitação, o problema, o que vai acontecer? Te esqueces que o Pai Celestial está contigo. Ok? Então, essa questão. Caminha, avança, acredita no poder sobrenatural do que Deus está enxergando na tua vida. E aí então vem aqui. Ele, nosso Pai amado, Ele te chama e te diz, te informa naquilo que você se tornará. Em Moisés, mais uma vez, o exemplo de Moisés. Vá até o faraó. Por quê? Porque você se tornará o libertador. Vá, Gideão, acredita, prepara um exército, porque você é um homem valente, um líder. Ok? Deus está dizendo a você e a mim, como falou para estes dois personagens da palavra, personagens bíblicos, dizendo, você se tornará isso. Ou seja, você não é só o hoje. Existem muitas mais coisas, mais promessas, mais bênçãos na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Existe mais. Não parou, Deus não parou hoje. Deus ainda tem mais coisas para fazer em ti. Glória a Deus, aleluia. E aí então, já para concluir a nossa aula, aqui quero te dizer, para concluir, quem é que conhece a nossa verdadeira história? Quem é que conhece a nossa verdadeira história? Você sabe a resposta. Nosso Pai Celestial. Então procuremos a Ele em oração, com a ajuda do Espírito Santo, para conhecer a verdadeira história que o Pai tem para a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, o Pai vai te falar. Tenho certeza, Ele vai te falar qual é a tua verdadeira história. Quero te deixar esta lembrança. Você, meu irmão, minha irmã, você está coberto pela palavra de Deus. Você está acompanhado pela palavra de Jesus. E não deixes que as limitações da vida te roubem a tua verdadeira história. Não permitas que o inimigo te domine e te faça parar. E por consequência disso, não avances. Se você, meu irmão, minha irmã, neste momento, está passando por um momento difícil, quero deixar isto. Jesus tem poder para mudar tua vida. A palavra do Senhor tem grandes verdades que te guiam. Ok? Existe libertação na tua casa, na tua vida, meu irmão. Existe transformação no teu dia a dia. Existe sim, porque Jesus está contigo e Ele te ama e Ele te abençoa e Ele te fala. Ele te está falando neste momento. Então, é um momento de renovo, é um momento de continuar a caminhada e assim conseguiremos o milagre do sobrenatural. Quero concluir orando pelo poder de Jesus. Pai amado, neste momento existem irmãos e irmãs, pessoas que estão ouvindo esta aula e que talvez estão enxergando as suas limitações e dizendo para elas, não dá certo. Mas neste momento clamo que o Espírito Santo entregue sabedoria a todos eles e que venham enxergar a tua verdade, a tua realidade sobre a vida dessa pessoa, dessa vida tão valiosa para ti. Pelo poder de Jesus, que venha acontecer transformação, milagre sobre cada família, cada pessoa que está assistindo, ouvindo esta aula. E em nome de Jesus, nós, Pai, sabemos
que tu transforma tudo em nossa vida e que usas tudo que nós temos hoje, neste momento, incluindo nossas limitações. Obrigado, Pai, por esta linda oportunidade de ouvir esta palavra e saber que ainda tem muitas coisas, muitas bênçãos, muita colheita em nossas vidas, em nossas casas, pelo poder de Jesus, pela intervenção de um Pai que ama a todos seus filhos e filhas. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Bênção do Senhor e continuamos caminhando. Ainda não acabou. Ainda temos muita mais colheita. Pelo poder de Jesus. Amém.